Olha só que coisa legal. Se você observar um pouco da história da medicina, você vai perceber que ao longo da história a gente foi avançando no conhecimento médico. A gente iniciou lá atrás com a análise de cadáver, observando cadáveres e tentando entender por que as pessoas morreram, o que aconteceu com aquele corpo antes dele morrer. Depois a gente começou a analisar pessoas em vida, observar elas e tentar descobrir se ela tinha alguma doença ou não. Com o passar do tempo, a gente foi descobrindo que colocar a mão no paciente, tentar fazer algumas manobras ou algumas percussões, pode ser com que a gente descubra alguns achados que a gente não sabia antes que existiam. E aí a gente, na era mais recente, desenvolveu alguns instrumentos, como por exemplo foi o estetoscópio, que hoje em dia já se encontra ultrapassado quando a gente tem, por exemplo, o ultrassom à nossa disposição, que oferece critérios diagnósticos muito mais eficientes e vão revolucionar a medicina. Mas se você já parou para pensar um pouco na história da medicina e comparou ela com as etapas de um exame físico, você percebe que a gente vai fazer o exame físico na ordem cronológica de desenvolvimento da história da medicina. A gente começa com a inspeção estática, depois faz a inspeção dinâmica, aí vem a palpação, a percussão e a ausculta, que é exatamente como as pessoas foram descobrindo o conhecimento. E nessa aula, a gente vai ver em específico a inspeção estática e a inspeção dinâmica. Já na aula 2, vocês vão ver os restantes dos tópicos do exame físico pulmonar. E aí, nessa aula, os pontos principais que a gente vai ver é a classificação do formato de um tórax do paciente, olhar para ele, bater o olho nele e descobrir como a gente descreve aquele tórax, alguns achados da inspeção estática. Mas um ponto importantíssimo que eu quero que vocês aprendam hoje é o que é normal de frequência respiratória. Qual é a frequência respiratória normal de um paciente e quando é que um paciente está em angústia respiratória, ao passo que eu provavelmente vou precisar entubar ele, porque aquele paciente está correndo risco de vida. Então, beleza você saber o normal, mas o que é tão patológico ao ponto de que provavelmente eu vou precisar fazer uma intubação, que é um ato médico mais significativo, mais exigente de habilidades. Então isso a gente vai ver um pouco na aula de hoje. E a gente vai terminar a aula falando sobre os ritmos respiratórios patológicos. Então a essa altura você já sabe que o exame físico da semiologia respiratória não é somente a ausculta, a gente tem vários outros elementos que a gente vai observar no paciente desde a hora que ele chega para tentar chegar ao raciocínio clínico. E a gente começa com a inspeção estática, onde a primeira coisa que a gente faz é olhar para um paciente e olhar para o tórax dele. Na hora que a gente olha para o tórax dele, a gente deve se perguntar, caramba, qual é a estrutura, a morfologia desse tórax? E aí, falando em morfologia desse tórax, uma coisa que fica muito presente é o que a gente chama de ângulo de Charpy. Um ângulo que é o cruzamento de duas linhas. Essas duas linhas começando no apêndice xifoide e indo até a base de cada uma das últimas costelas. Uma pessoa normal, uma pessoa com a constituição torácica normal, tem essas linhas se cruzando e formando um ângulo de 90 graus. Já uma pessoa que tem um tórax muito curto, uma pessoa baixinha que tem um tórax muito curto, a gente chama ela de brevilínea. Brevilínea por quê? Porque esse ângulo de Charpy ele é maior do que 90 graus. Ele abre porque o tórax é muito curto. As costelas são muito aproximadas uma das outras. Isso significa, lá quando você for fazer a percussão, esse tórax vai ser difícil percutir os espaços intercostais, porque os espaços intercostais são menores. Já por sua vez, um paciente que é longilíneo, que tem um tórax bem alongado, ele tem esse ângulo menor do que 90 graus. Então vai ser bem fácil na hora de você percutir aquele ângulo de menos 90 graus, de menos de 90 graus. Então, isso aqui a gente já olha e já percebe no paciente. Mas, além disso, a gente pode ter alguns outros achados nesse paciente. A gente tem os diâmetros laterais, látero-lateral, e o diâmetro anteroposterior, diâmetro anteroposterior. O que a gente tem no paciente normal, como provavelmente você que está me assistindo, é um diâmetro lateral maior do que um diâmetro anteroposterior. Ora, a gente é mais largo do que profundo. Então, o nosso diâmetro lateral ele é maior do que o diâmetro anteroposterior. Mas existem alguns pacientes que têm o diâmetro lateral do mesmo tamanho do diâmetro
antero-posterior igual látero-lateral, antero-posterior, tudo igual. Esse é o paciente que a gente chama de tórax plano ou tórax chato. Ele tem uma maior predisposição a fazer pneumotórax. Por sua vez, pacientes com DPOC, por ter um acúmulo de ar muito grande naquele tórax, faz com que o diâmetro antero-posterior seja maior do que o diâmetro látero-lateral. É aquele paciente que você olha e tem um tórax extremamente comprido quando comparado à largura dele. Ele é muito profundo quando comparado à largura dele. Uma outra alteração que a gente pode ter aqui na altura do apêndice tifoide é a formação de um processo ósseo em projeção, pectus carinatum, um pectus em carina, e o pectus excavatum, para dentro. Uma entrada do osso que é muito favorecedor do colapso mitral desses pacientes. Além disso, analisando esse tórax por trás, a gente pode ter uma escoliose ou uma cifose. E qual a diferença entre escoliose e cifose? Escoliose é o desvio lateral da coluna vertebral, é como se ela formasse um S. Um S. A coluna, no lugar de ser assim, ela é assim. Forma uma curva na lateralidade dela. Por sua vez, o cifótico é a curvatura dorsal da coluna vertebral. É aquela coluna que, no lugar dela ser retinha para cima, ela é inclinada para trás. E forma aquilo que a gente conheceu nos filmes como corcunda de Notre Dame. Esse é o tórax cifótico. E aqui é uma imagem de alguma dessas estruturas para você dar uma olhada. O tórax chato, que é o tórax que o diâmetro antero-posterior é igual ao látero-lateral. O tórax intonel, o diâmetro antero-posterior é maior do que o látero-lateral. O cifótico, aquilo que a gente falou do corcunda de Notre Dame. O infundiliforme, que é o pectus excavatum, que é a mesma coisa do infundiliforme. É essa entradinha aqui, ó, no tórax, se vocês podem perceber. E o cariniforme, que é o pectus carinatum, é essa projeção óssea para frente. Então, como a gente viu nos termos anteriores, a gente tem essas características. E aí, voltando para o ponto que a gente estava falando sobre a morfologia do paciente. Mas também, ao olhar para um tórax, a gente pode perceber um abaulamento, um tórax maior que outro. Esse abaulamento pode ser difuso, o tórax inteiro esquerdo, o hemitórax esquerdo inteiro, é mais alto do que o hemitórax direito, e isso pode acontecer em um caso de pneumotórax. Entrou ar em toda a cavidade torácica, e a gente vai ver lá nos casos clínicos um caso bem legal de pneumotórax, e ele é todo mais difuso, abaulado difusamente, do que o direito. Por sua vez, essa diferença de altura pode acontecer em um ponto específico do tórax, que é o que a gente chama de abaulamento localizado. Numa fratura de 2, 3 costelas, por exemplo, a gente pode ter ali uma projeção óssea que gera um abaulamento em uma região apenas de um tórax quando comparado ao outro. Além disso, a gente pode olhar para um paciente e observar neles sequelas de cicatrizes ou de procedimentos que foram realizados naquele tórax. Um exemplo bem significativo que provavelmente você já viu na sua vida, ou se não viu e quiser colocar no Google vai lhe chamar muita atenção, é a cicatriz de uma esternotomia, que é quando a gente precisa abrir o peito de cima a baixo para explorar essa cavidade torácica. Você corta a pele, corta músculo, corta gordura, serra os ossos para acessar a cavidade. Então você imagina que costurar isso tudo de volta vai deixar uma cicatriz bem significativa de esternotomia. Uma outra coisa também é você olhar para um tórax e ver na base lateral, direita ou esquerda, um pontinho cicatricial. Um pontinho, uma bolinha de uma cicatriz, que deduz para a gente que aquele paciente já colocou dreno em algum momento da vida. Isso em um paciente desacordado pode lhe ajudar muito na hora do raciocínio, de você ver ali e dizer, opa, esse paciente teve um dreno, será que ele está desacordado por alguma coisa relacionada ao pulmão dele? Então, você vai com certeza precisar descrever cicatrizes cirúrgicas na sua inspeção estática. Além disso, pode ser que você precise descrever uma ginecomastia. Ela é mais conhecida entre homens que têm um desenvolvimento do broto mamário além do esperado, mas também mulheres que ainda não chegaram na fase do desenvolvimento mamário, ainda não chegaram na fase da menstruação, por exemplo, podem ter uma presença de ginecomastia que não seria esperado para aquela idade. E ginecomastia pode acontecer ou por acúmulo de gordura, um tecido subcutâneo gorduroso faz o aumento daquela mama, ou a própria ação do hormônio estrógeno. O hormônio estrógeno ele pode estar alterado no seu corpo por um monte de coisas. Dou aqui 2 grandes exemplos. O uso de algumas medicações favorecem
a ativação, a atuação do estrógeno, e uma doença chamada cirrose. A cirrose causa um processo de fibrose que pode transformar o ciclo de sinalização do estrógeno e aumentar os níveis de estrógeno, levando a uma ginecomastia. O detalhamento de todas essas vias, de como a cirrose pode levar a alteração no estrógeno, deixa lá para o pessoal da endócrina, ou mesmo para o pessoal da infecto. Mas saiba que você pode ter uma ginecomastia associada à gordura ou a estrógeno. Por sua vez, a gente pode também ter lesões cutâneas nesse tórax. Lesões cutâneas que a gente tem um grande exemplo da erupção cutânea causada pelo vírus da herpes zoster. O vírus da varicela zoster também, de quem teve catapora na infância e fica ali inativado no organismo, até que tem uma queda da imunidade e aí ele se apresenta como herpes zoster, é muito característico de estar presente no tórax. Então, é um canto que o vírus gosta muito de estar presente. São lesões que a gente vai conhecer lá na aula de dermatologia, a característica dela, como é que ela se apresenta bem bonitinho, mas saiba que eu posso olhar para um tórax e ver uma lesão que segue um dermátono, que não atravessa para o outro hemitórax, e a gente vai descrever aquela lesão como lesão sugestiva de herpes zoster, por exemplo, na nossa inspeção estática. E antes de terminar, a gente tem mais 2 pontos interessantes. É a presença de circulação colateral. A presença da circulação colateral acontece principalmente quando a gente tem uma obstrução vascular. Essa obstrução acontece predominantemente para formar esse padrão que vocês estão vendo aí na imagem de circulação colateral bem significativa na veia cava superior. É o que a gente chama de síndrome da veia cava superior. Essa obstrução aconteceu, por uma neoplasia, que obstruiu a passagem daquele vaso, por um trombo que migrou até a veia cava superior e fez essa obstrução, ou que já estava lá e cresceu e fez essa obstrução. E o que esse paciente sente? Esse paciente, ele vai ter uma ortopneia, ele vai ter um edema de membros superiores, os membros superiores dele vão ficar extremamente inchados, e ele também pode ter um quadro de cianose bem predominante, uma cianose que pode ser central, e geralmente é central, em face, ele fica roxeado, ou ele pode ser periférica, de pontas de pés, dos dedos dos pés ou ponta dos dedos da mão. Então isso aqui pode ser que você encontre no seu paciente, você vai saber que o nome disso é circulação colateral. Mas antes da gente terminar a inspeção estática, eu quero que você saiba que a inspeção estática não é somente olhar para o tórax. Você pode olhar para a mão do seu paciente e ver isso que a gente chama de baqueteamento digital, unha em vidro de relógio. Essa elevação, essa projeção da unha, seja do indicador ou até mesmo do polegar, do dedo médio, você pode encontrar isso no seu paciente. Isso é um achado clínico que é sugestivo de alteração pulmonar, mas também pode ser de alteração cardíaca. Eventualmente, se você vê isso no seu paciente, vai precisar estar descrito no exame físico. Se isso com certeza é pulmonar ou com certeza é cardíaco, a gente só vai descobrir quando fizer exames, quando a gente avançar mais na medicina e se aprofundar mais em outros achados. Mas você vai escrever lá, olha, eu estava só olhando para o meu paciente e vi que ele tem uma unha em vidro de relógio, vale a pena investigar se ele tem alguma coisa a mais do que isso. Deu para entender? Então agora vamos para a inspeção dinâmica. Na inspeção dinâmica eu quero que vocês saibam qual é a frequência respiratória normal esperada para um paciente. Para um adulto, a frequência respiratória normal esperada é entre 16 e 20 incursões respiratórias por minuto. Nem para o adulto, qualquer pessoa acima de 8 anos de idade, você espera que ela tenha entre 16 e 20 incursões respiratórias por minuto. A abreviação de incursões respiratórias por minuto é IRPM. IRPM. Incursões respiratórias por minuto. Abaixo disso a gente chama de bradipneia. Abaixo de 16 incursões respiratórias por minuto a gente chama de bradipneia. E acima disso a gente chama de taquipneia. Acima de 20 incursões respiratórias por minuto a gente chama de taquipneia. E na criança, Gabriel? Na criança é um pouquinho mais chato de decorar. Mas eu tenho um macete para você. Você vai pegar um papel agora e uma caneta. Se quiser pausar o vídeo para correr lá e buscar, pode pausar. Mas você vai escrever o seguinte, uma coluna você vai escrever 60, 50, 40 e 30. 60, 50, 40 e 30. Do lado do 60, você vai colocar menor do que um mês. Do lado do 50, você vai colocar menor do que 2 meses. Do lado do 40, você vai colocar menor que 5 anos. E do lado do 30, você vai colocar menor do que 8 anos. Então ficou 60, 50, 40, 30, 1 mês, 2 meses, 5 anos e 8 anos. Certo?
De novo, 60, 50, 40, 30, 1 mês, 2 meses, 5 anos e 8 anos. Ou seja, até 1 mês de vida, o máximo de incursões respiratórias que uma criança deve ter, é 60 incursões respiratórias por minuto. Até 1 mês, ela deve ter menos do que isso. Até 2 meses, ou seja, entre 1 mês e 2 meses, ela deve ter menos de 50 incursões respiratórias por minuto. De 2 meses a 5 anos, ela deve ter menos de 40 incursões respiratórias por minuto. E antes dos 8 anos, ou seja, entre 5 anos e 8 anos, ela deve ter menos do que 30 incursões respiratórias por minuto. Depois disso, passa a ser 16 a 20 incursões respiratórias por minuto esperado. Existe alguma divergência na literatura, existe algum canto que bota uma diferença da datação do mês e tudo mais, mas desse jeito aqui você já vai conseguir fazer uma triagem bem significativa do seu paciente. Mas além de olhar para a frequência respiratória desse paciente, a gente tem que olhar o quanto ele está puxando o ar e o quanto ele está soltando o ar. A gente chama isso de amplitude respiratória, de quanto o tórax dele se expande. Essa amplitude respiratória pode ser profunda ou superficial, que é aquela extremamente característica de quando a pessoa está nervosa, está ansiosa e fica muitas vezes taquipneica com a respiração superficial. Além da amplitude, você pode olhar para o seu paciente e ver se ele está puxando o ar mais com o tórax, mais com o abdômen, expandindo o abdômen na hora de puxar o ar, ou se ele está expandindo por igual o tórax e o abdômen, ou até mesmo se ele está tendo um movimento paradoxal, que é um movimento em que você expande o abdômen e retrai o tórax na hora de puxar o ar. Então você expande o abdômen, retrai o tórax para que o ar entre no seu corpo. É um movimento meio estranho, é extremamente paradoxal, por isso que a gente chama de inverso abdominal, esse padrão respiratório, porque é um padrão respiratório muito associado a sofrimento, para angústia respiratória. Mas os mais comuns que você vai encontrar na sua vida é o torácico, expansão predominante do tórax, abdominal, expansão predominantemente do abdômen, e o tóraco-abdominal, quando você usa os dois. Tá certo? Só que além disso, a gente precisa olhar para um paciente e refletir, caramba, ele está fora da normalidade de padrão respiratório esperado, da frequência respiratória, da amplitude, não está certo. Mas será que ele está com um sofrimento suficiente para ele precisar de um tubo, para eu entubar ele, ou somente um fornecimento de oxigênio leve já ajudaria ele, só esperar ele se calmar resolve? Se você alguma vez na sua vida tentou colocar um oxímetro, você já percebeu que o oxímetro dá leituras que muitas vezes não são confiáveis. Você coloca o oxímetro dá 60% de saturação. Você fica, meu Deus, será que eu estou morrendo e não percebi? Às vezes você esquenta o dedo, balança o oxímetro, bate assim na mão, aí bota de novo, o bicho dá 98. Você fica, melhorei rápido, viu? Melhorei rápido, vou sobreviver. Você percebe que o oxímetro não é uma leitura tão precisa. Então tem outros sinais que a gente pode olhar no nosso paciente e ver se ele está com um sofrimento respiratório e vai necessitar de uma intubação. O primeiro deles é o uso de musculatura acessória. Perceba que você está aqui normalmente respirando enquanto assiste essa aula. Isso significa que você está fazendo ativação de algumas musculaturas. As musculaturas que você está usando agora não são as mesmas que você usa depois de fazer um tiro correndo bem rápido de 1 km. Não é a mesma musculatura. Quando você termina de correr 1 km, você está tão cansado que você usa muito mais musculaturas para puxar o ar. Você faz o uso do esternocleidomastoide, você faz o uso do seu trapézio, você faz o uso de musculatura dorsal e várias outras estruturas musculares para que você consiga expandir mais e mais rapidamente o seu tórax. É isso que a gente chama de uso de musculatura acessória, a musculatura que não é habitual. Existe uma outra apresentação muito característica de quem está passando por sofrimento respiratório, que é a presença de tiragens intercostais. Exatamente esses sulcos que vocês estão observando aí entre cada uma das costelas desse paciente. Óbvio que num paciente com maior percentual de gordura, isso talvez seja difícil de perceber. Mas a presença de tiragens intercostais mostra pra gente que um paciente está ali com sofrimento respiratório presente. Para finalizar, a presença do que seriam sinais de sofrimento respiratório, a gente tem um batimento de asas nasais, ou em algum livro você vai ler como batimentos de aletas nasais, que é esse tecidozinho aqui do nariz, bem aqui, ó,
esse tecidozinho do nariz que quando ele respira, ele faz um flapping, ele faz um batimento. Isso costuma acontecer mais predominantemente em crianças, você pode também encontrar no adulto, mas também mostra pra gente sinais de angústia respiratória. Então, o que a gente já viu até agora? A gente viu a classificação de formal de tórax, viu alguns achados da expressão estática, viu quais são as frequências respiratórias por idade lá dentro de expressão dinâmica e acabou de ver os sinais de alerta para a intubação de um paciente. Fica faltando apenas a gente falar sobre os ritmos respiratórios patológicos. Os ritmos respiratórios patológicos são aqueles padrões de respiração que não seguem uma lógica da normalidade. Não é inspiração, expiração, inspiração, expiração, inspiração, expiração. E eu quero que você olhe um pouquinho para esse slide que a gente vai falar sobre os ritmos respiratórios. O primeiro deles é o ritmo respiratório de Cheyne-Stokes. Ele vai acontecer em pacientes que tenham insuficiência cardíaca congestiva ou até mesmo a neuropatia, onde o neurônio e o caminho, o trajeto por esse neurônio está seguindo pelo nervo, ele não tem uma comunicação tão eficiente e faz sinalizações erradas. O ritmo de Cheyne-Stokes se apresenta assim. Você tem uma apneia, para de respirar. A amplitude da sua respiração vai crescendo. Chega ao máximo. E aí você diminui as amplitudes respiratórias. Ficando cada vez mais superficial. E aí vem um momento de apneia, que você para de respirar. Esse é o ritmo respiratório de Cheyne-Stokes, característico de pacientes com insuficiência cardíaca congestiva ou neuropatia. Por sua vez, o ritmo respiratório de Kussmaul é um ritmo que alterna entre apneias, inspirações crescentes e expirações curtas. O que é que eu quero dizer com isso? É um padrão respiratório em que o paciente, principalmente aquele paciente com cetoacidose, o que é um paciente com cetoacidose? É um paciente que está com a glicemia muito elevada no sangue. Uma glicemia muito elevada no sangue significa que eu estou tendo um acúmulo de ácidos na minha corrente sanguínea. Esse ácido é tóxico para o bulbo esse que controla o padrão respiratório. Então, paciente com cetoacidose, que costuma acontecer, por exemplo, em pacientes com diabetes mellitus tipo 1, ele desregula o controle do bulbo. E o que é que a gente tem? A gente tem inspirações que são cada vez mais crescentes, eles fazem fases de hiperventilação, deixa eu acompanhar aqui com a caneta laser, fazem fases de inspiração crescente e aí faz uma apneia com a expiração bem curta. O que seria isso? Apneia e a expiração bem curta. Libero toda a hiperventilação que eu fiz. Isso acontece porque o bulbo está desregulado, está com muito ácido nele e aí ele não consegue controlar devidamente a respiração. E o último ritmo respiratório, antes da gente ir para o nosso backup, é o ritmo respiratório que a gente chama de um paciente que está brigando com o tubo. Biot, o ritmo respiratório de Biot, que é um paciente que ou não tem tubo, mas tem problemas neurológicos severos, ou está em processo de ventilação mecânica, mas ele não está seguindo os ciclos que o ventilador mecânico está oferecendo para ele. Então, perceba, um ventilador, ele calcula a hora que você deve inspirar e expirar. E aí ele vai oferecendo ar, tirando ar, oferecendo ar, tirando ar. Só que se o paciente não estiver tão rebaixado, não estiver tão desacordado, pode ser que enquanto o ventilador mecânico da intubação dele esteja tentando fazer isso, ele também esteja tentando respirar. E ele fica brigando com o tubo. Então, olha só, é um ritmo respiratório completamente desorganizado, que tem momentos de apneia, mas tem momentos de completa irregularidade da amplitude. A gente tem amplitude aumenta, diminui, aumenta, diminui, 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 apneia aumenta, diminui, diminui, aumenta, apneia, é completamente desorganizado. Você vai olhar para esse paciente e vai sentir angústia só de ficar olhando para o tórax dele, que é completamente desorganizado e você não consegue achar um padrão. Então, o backup dessa aula, com os pontos mais relevantes aqui estão para você tirar a print. Da expressão estática, a gente tem os abaulamentos, seja ele localizado ou difuso, que a gente falou de pneumotórax, ou mesmo de uma lesão vertebral. Cicatrizes, como por exemplo a cicatriz de um dreno, erupções cutâneas, como é o caso da herpes zoster, mas outras lesões dermatológicas. A ginecomastia, que a gente falou sobre o processo de estrógeno ou do acúmulo de gordura, a circulação colateral, muitas vezes relacionada com a síndrome da via cava superior, que pode estar ocorrendo por causa de uma obstrução causada
por um trombo, por um coágulo, por um tumor cancerígeno. E aí a gente falou que ela pode estar relacionada com a cianose, mas não só a gente pode olhar para o tórax, a gente também precisa olhar para as mãos desse paciente e ver se ele tem um baqueteamento digital ou baquetamento digital. Baqueteamento ou baquetamento, você vai achar das duas formas. Unha em vidro de relógio também é uma possibilidade. Na inspeção dinâmica, do jeito que eu ensinei para vocês, 60, 50, 40, 30, 1 mês, 2 meses, 5 anos, 8 anos. Mês, ano, mês, ano. 1, 2, 5, 8. Frequência respiratória da criança tem que ser menor do que essa nessas faixas etárias. Por sua vez, a frequência respiratória do adulto 16 a 20, menor que isso. A gente viu que é uma bradipneia e maior que isso a gente também viu que é uma taquipneia. Por sua vez, o sofrimento respiratório, necessidade de intubação, a gente vai olhar para o uso de musculatura acessória, aquela musculatura que você usa quando está correndo esbaforido, o aparecimento de tiragens intercostais, aqueles sulcos entre cada uma das costelas e o batimento de asas nasais ou aletas nasais. De ritmo respiratório, eu não quero que vocês decorem exatamente qual é o gráfico de cada ritmo respiratório, mas eu quero que quando você veja um paciente com cetoacidose diabética, você saiba que ele tem um ritmo respiratório característico. E aí você vai lembrar de pesquisar esse ritmo. Caramba, qual é o ritmo mesmo respiratório de um paciente com cetoacidose diabética, que eu estou vendo aqui na UPA, que eu estou vendo aqui no pronto-socorro? É o ritmo respiratório de Kussmaul. Aí você faz, caramba, é mesmo, pode crer, Gabriel me falou que tem padrões de hiperventilação, depois ele vai diminuindo, faz a apneia e libera rápido. Hiperventilação, segura, libera rápido esse ar. E você vai ver naquela criança ali com DM1 isso acontecendo na sua frente. Você também vai ver o ritmo bio no paciente que está com intubação. Vai dizer, caramba, ó, esse paciente aqui está brigando com o tubo, a gente vai precisar melhorar a sedação dele. E aí você vai ver lá, nesse paciente, o ritmo de bio, que é aquela completa desorganização do ritmo respiratório dele. Tira print dessa imagem, imprime, cola na parede do seu banheiro, para toda vez que você for usar o banheiro, você ficar olhando assim de frente para o vaso sanitário, para que você não esqueça dos achados principais dessa aula. Muito obrigado, a gente se vê nas próximas aulas, eu espero realmente que você tenha gostado. Não esquece de deixar comentários aqui com sugestões ou até mesmo feedbacks no nosso Instagram para a gente continuar sempre evoluindo. Obrigado a todos e até a próxima aula.